na primeira carta do apóstolo Pedro. Esta semana também, uma semana muito especial, na sexta-feira, nós vamos ter aqui a nossa cesta de adoração, onde nós passamos aqui um tempo adorando a Deus. E eu quero convidar você para vir, se esforce para vir. É tão gostoso, somos tão ministrados, é tão maravilhoso. A partir das 20 horas, e na sexta-feira, da sexta, a partir das 5:30 da manhã, até o sábado, às 5:30, nós entramos num período de jejum e oração ininterruptas. Então cada dia são 24 horas orando. Então cada hora, alguns grupos específicos, alguns irmãos se posicionam em oração, assim como nós fizemos o mês passado. Quem lembra? Nós faremos de novo nessa sexta-feira, em nome de Jesus. Então você já vai se organizando aí, vendo o horário que você vai orar, ok? Então eu conto muito com você, em nome de Jesus. Diz assim, a primeira carta do apóstolo Pedro, o capítulo é o de número 1, o versículo de número 22, Leila, por favor. Pedro diz assim: purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal. Deixa eu ler nessa versão aqui, que a minha está diferente. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade, e com vista ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então, pode voltar lá, Leila, por favor. Como é que eu posso amar o outro intensamente e de coração puro? Próximo. Porque vocês foram regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Meus irmãos, hoje nós estamos encerrando aquela série de 4 ministrações, onde estamos falando que nós somos peregrinos, viajantes, estamos caminhando por esta terra. E todo viajante, ele carrega uma mochila, ele carrega uma bagagem. E nós estamos sendo ministrados para recebermos no nosso espírito o discernimento de que dentro da bagagem deve ter apenas o essencial para a viagem. Porque geralmente quando a gente começa uma trilha, a desenvolver um caminho a ser seguido, a gente vai colocando coisas dentro da bagagem. É comum quando a gente viaja, a gente passa em algum lugar e vou comprar essa lembrancinha, eu vou pegar isso, e a gente vai colocando tudo dentro da bagagem. E a bagagem ela vai pesando, a mochila vai ficando pesada. A mochila da pastora Arlete, a propósito, estava tão pesada que ela deixou por aí, perdeu, sei lá onde. Ela literalmente decidiu largar a mochila. E aí ela falou para o esposo dela: compra outra, não mandei você ser rico. Então, nós estamos como peregrinos na estrada da vida, caminhando. E aí nós fomos ministrados, na primeira vez, aonde nós fomos encorajados a tirar muitas coisas desta bagagem, desta mochila. Nós entendemos lá que às vezes a falta do perdão é algo que pesa muito no caminho. É muito ruim, irmão, você fazer uma viagem carregado, pesado. E a falta do perdão, parece uma tonelada em cima de nós. Eu conheço aqui muitos irmãos, e a gente conhece a fundo, porque a gente é uma família espiritual, amamos uns aos outros, e às vezes nós, nesse âmbito de relacionamento,
Nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, e quando a gente vai lá e lança a nossa culpa, libera a nossa culpa, contamos a nossa culpa, e nós vemos o irmão recepcionando e orando por nós, irmão, parece que tirou 1 quilo das nossas costas, sim ou não? Parece que saiu 1 tonelada das nossas costas. E principalmente quando é a questão do perdão. A gente está ressentido com alguém, a gente está chateado com alguém, e a gente é ministrado e entende que a gente precisa liberar o perdão, e aí o Espírito Santo nos ajuda com isso, e a gente vai e libera o perdão. Irmão, a gente só falta voar, sim ou não? Porque fica levinho. Eu tenho um testemunho aqui de uma querida irmã, e eu conto aqui, porque ela contou aqui no púlpito. Ela tinha um ressentimento muito grande com o seu pai, mas o Espírito Santo foi tratando o coração dela, tratando, e não foi da noite para o dia não, irmão, teve um processo. Só que chegou um determinado momento que ela foi impactada pela presença de Deus, e quando ela foi impactada pela presença de Deus, a primeira coisa que o Espírito Santo falou para ela, falou assim: olha, tira isso de dentro de você, tira isso de dentro da sua mochila, tira o ressentimento de dentro da sua bagagem. E ela falou: não, eu quero tirar, me ajuda a tirar. E ela tirou. Ela foi com seu pai, reconciliou-se com seu pai, pediu perdão para ele, o pai se quebrantou, pediu perdão, e a partir dali ela começou a voar. Vivia doente, vivia com dores de cabeça, vivia triste, vivia angustiada, a família não rompia, os filhos viviam dando trabalho, mas a partir daquele momento as coisas, por quê? Tirou o peso. Então nós vemos que no início aqui, quando nós fomos aprendendo sobre isso, é preciso tirar aquilo que está pesando. Nós aprendemos sobre isso. Mas depois nós fomos aprendendo que, bom, tirei, e agora? Eu preciso colocar aquilo que é essencial. E nós fomos aprendendo. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que dentro da mochila do peregrino não pode faltar a esperança. Então, dentro da minha mochila, dentro da minha vida, dentro de você, dentro da sua jornada, você precisa ter esperança. Amém? Nós até citamos aqui um versículo que diz: olha, os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para quem espera. Então nós precisamos colocar a esperança. A esperança é a mola propulsora de um crente que vai alcançar algo depois da viagem. Ninguém alcança nada sem ter a esperança em Jesus. Muitas vezes a vida cristã não está fazendo sentido para mim e para você, sabe por quê? Porque nós estamos desesperançosos. Nós cantamos que cremos, nós falamos que cremos, nós até pregamos que cremos, mas quando na verdade a nossa mochila está carregada de coisa e está faltando esperança. Então você precisa entender que você precisa colocar esperança dentro da sua bagagem, dentro da sua mochila. Eu preciso caminhar a minha vida espiritual, a minha vida cristã, consciente de que tem uma promessa para mim. Isso chama-se esperança. Eu acordo todos os dias pela manhã, consciente de que Deus preparou aquele dia e que Ele vai, de alguma maneira, me surpreender. Eu durmo com esperança e acordo com esperança. Agora, se eu for dormir sem expectativa alguma, sem esperança alguma, como é que eu vou acordar? Mais um dia. Eu saio lá fora, está sol, ixi, hoje está sol demais. Não, eu saio, está chovendo, ixi, hoje está chovendo. Não, irmão, o crente cheio de esperança é um crente que vive em expectativas a nível alto. Deus pode fazer coisa gloriosa hoje. Deus pode realizar os desejos do meu coração hoje. É hoje. É hoje que Jesus pode buscar a igreja, é hoje. Aí o crente sem esperança: não, hoje não, Deus, busca hoje não. Hoje não. Mas o crente cheio de esperança, ele crê na volta de Jesus. O crente cheio de esperança, ele entende que o domingo de Páscoa não é para se entristecer de um Cristo que foi pregado na cruz, não, mas é para entender que Ele ressuscitou, Ele vive e fez uma promessa que vai voltar para me buscar. Amém, irmão? Esperança. Deixa eu dar uma dica para você. Acredite nisso. Há uma promessa para você, irmão. Então a gente não pode ficar dando muito ibope para os nossos problemas. Sabe aqueles probleminhas que nós temos? Aquelas lutinhas. Às vezes é com o cônjuge, com os filhos, com o vizinho, com o patrão,
com o parente, Não. Para de dar ibope para esses problemas e começa a colocar esperança sobre a volta de Jesus, que vai voltar e te buscar para morar com Ele. Deus te abençoe, mané. Amém? Então, para você me ajudar a tomar uma água assim, olha aí na bolota do olho do seu irmão, vê se ele é um esperançoso. Fala para ele assim ou para ela, ó, ainda dá tempo de trocar o frango pelo bacalhau hoje. Tem que ter esperança, hein, irmão? Você tem que ser cheio de esperança, irmão. Tem um irmão aqui na nossa igreja, eu não vou revelar o nome dele. Pensa se esse cara não é um cara de esperança. O carro dele fura o pneu, irmão, ele manda trocar o carro. É ou não é, Cris? Irmão, que carro bonito. É meu, pastor. Mas, o outro furou o pneu, mandei trocar. Irmão, queria estar nesse nível. É brincadeira, quer ver assim, pessoal? Mas parabéns, Cris. Conto com Deus, tá aí. Se você quiser, eu posso encher de bagagem, de mala, de comida, arroz, feijão. Colocar na sua SUV. Nós também aprendemos que nesse processo de peregrinos, além da esperança, nós precisamos colocar a santidade. Amém? Lembra? Esvaziamos a mochila. Estamos numa jornada espiritual. O que colocar na bagagem? Esperança, mas também santidade. Esperança para reconhecer que Cristo ressuscitou e vive e vai nos buscar. Esperança para reconhecer que eu era um pecador, mas Ele com a sua misericórdia foi lá e me alcançou e me transportou das trevas para o reino da sua poderosa e maravilhosa luz. Esperança. Mas eu também preciso ter E santidade para quê e por quê? Porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. Então não adianta eu dizer que eu tenho esperança, que Jesus vai vir me buscar, mas se no dia em que Ele vir, eu não o ver. Você está aí comigo? É por isso que eu preciso de santidade. Eu não preciso de santidade para mostrar para as pessoas que eu sou santo. Eu não preciso de santidade para esfregar no coração do pecador que eu sou santo, para dizer para o outro que eu sou mais santo que ele. Não. Eu preciso ser santo porque a Bíblia diz lá: sede santos porque eu sou santo. A propósito, tem muitos santistas hoje aqui, felizes, expectativas e cheios de esperança. Deu certo, né, pastor Floriano? Os corintianos, coitado. Diego. Santidade. É preciso santidade. Porque sem santidade nós não veremos a Deus. Então, nessa jornada de peregrinação espiritual, nós precisamos nos santificar. Amém, irmãos? E lembre-se, novamente, quero enfatizar com você: você não é santo para mostrar para os outros que você é santo. Você não se santifica para esfregar na cara do irmão que é pecador, que você é... Não, irmão. A gente conhece um monte de gente assim, né? Ele aceita Jesus, ele acha que é o cara mais santo que Deus. O cara, ele acha tão santo, que ele acha que Deus aceitou a Jesus e veio cultuar ele na igreja cepa. Tamanha a santidade dele agora. Não. Você se santifica para agradar a Deus, para adorar a Deus, não para humilhar o pecador. Você se santifica porque sem a santificação ninguém vai ver a Deus. Está aí comigo? Qual foi a outra coisa que nós precisamos agora colocar dentro da nossa bagagem, da nossa mochila, nessa nossa peregrinação espiritual? O temor. Aleluia. Por que é que nós precisamos temer a Deus? Para não fazer como os ímpios, que falam em nome de Deus, mas vive a maneira que o diabo gosta. Conhece alguém assim?
pasmem, irmão. Você acredita que dentro da igreja tem gente assim? Aqui não, aqui é todo mundo santo. Mas nossa igreja lá no Afeganistão tem umas pessoas assim. Eles abrem a sua boca para glorificar Deus, mas vivem a sua vida da maneira que o diabo gosta. Não temem. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu preciso colocar o temor dentro da minha bagagem espiritual. O temor precisa estar dentro da minha mochila. Quando eu for pecar, eu preciso me lembrar: opa, essa jornada já não pode ter mais esses tipos de empecilhos. A falta de temor nos afasta dos relacionamentos. A falta de temor nos afasta de Deus. A falta do temor nos afasta de discernir a palavra de Deus. É por isso que eu preciso temer a Deus sobre todas as coisas. Você não tem que ter medo de Deus, mas você tem que temê-lo. O que é temer? Reconhecer que Ele é Deus. Ele é Deus. Está acima de todas as coisas. Então o temor precisa estar dentro da minha mochila. Amém, irmão? Eu nasci aqui no Perialto. Você não sabe. Amo esse lugar. Mas na década de 90, a polícia parecia não ser a mesma que hoje. Quando a polícia vinha aqui, irmão, as ruas eram de terra, o chicote estralava. Ah, como eu tinha medo da polícia. A polícia pintava na esquina, irmão. Parecia um rato me escondendo. Tá certo que eu tinha algumas dívidas, né? A serem... Mas observe uma coisa. Medo é diferente de temor. Medo se tem quando a gente deve. Medo se tem quando a gente se sente à margem. Mas o temor é o reconhecimento de que existe alguém que está acima de você e pode te promover. Então eu temo, eu respeito, eu honro, eu glorifico, eu me coloco debaixo. Temor. É por isso que a Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Pergunta para o seu irmão aí se ele é sábio. Me ajuda nisso. Olha na bolota, olha na remela do cantinho do olho da íris aí, Andy. Pergunta para ela, se é sábia? Então tema a Deus sobre todas as coisas. Agora, o último, ou talvez a última coisa que eu preciso colocar dentro da minha bagagem espiritual para lograr êxito, para chegar ao lugar que eu preciso chegar, e este não pode faltar de jeito algum, é o amor. Amém? Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Chegou no final do culto, quer sentar na frente? Nós vivemos dias difíceis. Dificílimos. Está se cumprindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que nos últimos dias, os homens, e quando fala de homens aqui, está falando da sociedade, dos seres humanos, eles se tornariam amantes de si mesmos, cujo o Deus destes homens seria o seu próprio ventre, a fim de satisfazer as suas próprias necessidades. Eles negligenciariam a existência de um Deus. E é exatamente o que está acontecendo. Quantas pessoas nós não conhecemos que desprezam o outro?
Quantas pessoas, às vezes dentro da própria comunidade que nós pertencemos, não tem o respeito devido, não ama de acordo com a palavra de Deus, ama-se a si mesmo. Quando diz que ama, esse amor não é um amor sacrificial, é um amor eros, um amor erótico, ou é aquele amor baseado na barganha. É por isso que Pedro, ele diz assim, olha, purifique a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido, mas amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. O que Pedro está dizendo aqui? Ei, na sua bagagem, na sua mochila, precisa ter o amor puro, o amor fraternal, o amor não fingido. Mas aí, pastor, o que é o amor fingido? É o amor que fica esperando trocas. É o amor que eu te amo até a página B. Se virar a página, eu te amo até que você esteja me sendo útil em alguma coisa. Porque se não houver utilidade, cada um com seus BOs, cada um com seus problemas. Mas Pedro está dizendo assim, olha, vocês precisam andar em amor e vivendo o amor fraternal, o amor não fingido. Sabe o que é o amor fraternal? É aquele amor que ele não se ensoberbece, é o amor que não limita ou milita as causas próprias, é o amor que ele olha o outro e para ver o outro avançando, ele abre mão, sim, das suas certezas e convicções para ver o outro avançando. É um amor que não difama, que não fala mal, que não pensa mal. Mas hoje em dia, onde está esse amor? Tem pessoa que está matando em nome do amor. Ah não, eu matei essa mulher aí porque eu amava tanto e ela disse que não me amava mais e começou a passear com outro cara. Eu fui lá e a matei porque eu amava, porque eu a amo. Que tipo de amor é esse? Não, sai da minha vida, infeliz, você não serve mais para mim, acabou o seu dinheiro, eu não quero mais, você não pode pagar minhas contas, sai fora, capa o gato. Que tipo de amor é esse? Ah não, a igreja é legal, eu fui lá no primeiro momento, me beijaram, me abraçaram, mas depois o pastor começou a falar umas coisas que começou a doer aqui em mim, e começou a me incomodar, não, vou para outra igreja. Que tipo de amor é esse? Ah não, tem aquele menino aqui, o Enzo, ele fica fazendo bagunça lá na frente, o pastor não fala nada. Ah não, está me incomodando, eu vou embora, vai embora mesmo, porque eu vou ficar com o Enzo. Que tipo de amor é esse? Pedro está falando do amor fraternal, um amor que não se vangloria, um amor que não se ensoberbece, um amor que não pensa sobre si mesmo. O amor de Cristo, o amor sacrificial. Ô irmão, é tão difícil colocar isso dentro da bagagem, irmão. É difícil, irmão. Eu sei que tem irmãos que têm mais facilidades. Meu pai, por exemplo, pastor Floriano, ele tem uma facilidade de amar quem não ama ele, irmão, impressionante. E aí eu vou seguindo, porque eu sou um discípulo. Mas como é difícil. Ei, irmão, como é difícil você amar aquele que te persegue. Como é difícil amar aquele que você está investindo na vida dele. Você está semeando na vida dele, mas ele não dá respostas, ele não avança, você está mandando ele para a direita, ele quer ir para a esquerda, ele é uma ovelha, mas a cabeça dele é de bode. Mas como é difícil, porém não impossível. Então nós precisamos colocar nas nossas vidas o amor fraternal. E a propósito, hoje, por se tratar de um culto de Páscoa, nós não podemos nos esquecer do amor de Jesus Cristo sobre mim e você. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. First love. Nos amou primeiro. Estou gastando meu inglês aqui, hein? Wagner, depois você me corrige. Cadê o Wagner?
Ele te amou primeiro. E o amor de Jesus, acredite, não é um amor baseado em... Porque, pensa comigo, irmão, eu não sei você, talvez você seja melhor que eu, e é muito melhor que eu. Mas quando eu olho para mim, o que eu tinha para dar para Jesus para que Ele me amasse primeiro? Ei, Josi, pobre, cego, nu, um tênis, uma cueca para fazer missão. O que eu tinha? O que eu tenho? Mas a Bíblia diz que Ele se entregou, Ele deixou a sua glória, Ele saiu do seu ambiente de glória. Ele não, sendo Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, antes se humilhou em morte de cruz, para que eu e você nos tornássemos filhos amados de Deus. Oh, irmão, todas as vezes que vem algum sentimento assim de peso em mim, querendo desconstruir aquilo que vem sendo construído ao longo da minha jornada espiritual, eu recobro a minha consciência e lembro quem é o meu pai, de quem eu sou filho. Então, às vezes mesmo não querendo te amar, infeliz, acredite, meu pai te ama, e como filho, eu também preciso praticar este amor. Eu te amo, meu irmão, porque o pai me amou primeiro. Então você precisa colocar isso dentro da mochila, da sua bagagem, porque se você não colocar o amor, você não vai chegar, acredite, você vai parar no caminho, porque as pessoas nos desapontam, porque as pessoas nos traem, porque as pessoas infelizmente vivem na dimensão do amor baseado em trocas, porque as pessoas infelizmente estão cumprindo, vivendo a palavra profética de Jesus, a profecia: nos últimos dias os homens tornarão amantes de si mesmos. Mas o fato de tornarem-se amantes de si mesmo não faz do peregrino um insensato a ponto de não continuar praticando o amor de Deus. O tempo inteiro nós estamos sendo, irmãos, bombardeados a viver uma vida aquém. Eu vou amar para quê? Olha lá, é um cego mesmo. A gente ensina, mas vive. Então cada um o tempo inteiro, você vai ver, vai ver um desses influencers aí. O que eles falam para você? Larga de mão, cara, vai cuidar da sua vida. Tem um cara que eu sigo, o Poderoso Ninja. Ele fala muita coisa que às vezes eu tenho vontade de falar, mas a conclusão que eu cheguei é que ele está totalmente equivocado no que diz respeito à palavra de Deus. Eu até mandei uma mensagem no chat dele, para ver se eu me torno amigo dele. Totalmente equivocado, porque o meu Deus diz que me ama, e assim como Ele é, eu preciso ser também, movido pelo seu amor. Abra sua Bíblia, a primeira carta de João. Nós vamos ler o capítulo de número 2. Perdão, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4. E o versículo é o 7 em diante. Olha o que diz João, a primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Amém. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Por que é que você deve amar esse irmão que está do seu lado aí? Ah não, pastor, isso aqui é uma carne de pescoço, hein? Se o senhor soubesse. É corintiano, pastor. Não, pastor, é palmeirense, é santista. Não, pastor, você não conhece, pastor. Ah, pastor, você não conhece meu marido, pastor, depois você sai da igreja. Outro dia uma criança me procurou aqui, pastor Floriano. E falou assim, pastor, você precisa ir lá em casa. Falei, filho. Pastor. Vai lá em casa porque você precisa expulsar o meu pai do capeta. Aí eu pensei, mas não é expulsar o demônio do seu pai, não. É o meu pai do capeta, porque em casa ele é pior que o capeta. Ô irmão, você está rindo. Essa criança me falou isso chorando. Por que eu devo amar? Porque Deus me amou. E acredite, eu fui lá. Graças a Deus a gente não tem mais notícias do pai dele correndo atrás do diabo. Agora o pai dele está correndo atrás de Jesus. Então por que eu devo amar? Porque Deus me amou primeiro. Por que você deve amar o seu vizinho que solta o cachorro para ir fazer cocô na sua calçada? Por que você deve amar o seu patrão que promete aumentar o seu salário, mas parece que ele está com deficiência neurológica, que ele aumentou a sua carga horária e te deu mais trabalho? Por que você deve amar o seu professor que enche você de lição de casa? Sendo que lição é para a escola. Meu filho João Pedro falou, pai, onde que a gente aprende? Não é na escola? Por que ele passa a lição de casa, se a lição é da escola? Pai, por que eu tenho que arrumar a cama se eu vou dormir nela mais tarde? Por que eu devo amar, pastor, se o cara não me ama? Se a pessoa não me dá respostas de amor? Porque você é filho de um Deus de amor. Aquele que não ama não é filho. Então você está me dizendo, pastor, que eu sou obrigado a amar mesmo sem querer? Sim. Ah não, pastor, eu não sou obrigado a nada. Então você não é filho de Deus. Porque todo filho consciente da sua identidade espiritual, no mínimo ele quer ser parecido como o seu pai. E o nosso pai é amor. Versículo 12 de João. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Neste dia especial de Páscoa, Deus quer te conscientizar de que aquele chocolate delicioso, gostoso, não aqueles caseirox. Lógico que tem alguns caseiros que é show de bola, mas tem um, irmão. Uma vez, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu fui comprar um ovo de Páscoa para minha namorada na ocasião, minha esposa hoje. E até hoje ela fala, até hoje eu estou mastigando aquele chocolate de tão duro que é. Isso porque esse ano nós vamos fazer 25 anos de casado. Mas aquele Páscoa da Copenhagen, trufado da Cacau Show, você mastiga assim, seus dentes ficam pretos de tanto chocolate. Aí você, ai que delícia. É esse amor de Deus fluindo dentro de você. Ai que delícia. Como é prazeroso, como é glorioso isso.
É esse amor que Deus quer que você carregue dentro da sua bagagem. Que isso, pastor? O amor é uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Não. O amor de Deus é Jesus Cristo derramado no meu e no seu coração. É por isso que aquele que não ama, não viu a Deus. E neste dia Deus quer que você saia daqui inundado deste amor. 1 Coríntios capítulo 13, nós vamos encerrar. Fique de pé, por favor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses. O amor não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelhos em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então o conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Feliz Páscoa. O verdadeiro amor ressuscitou e vive e está aqui nesta manhã para a glória de Deus Pai. Aleluia.